Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pod Fluidos. Hoje, o nosso tema é uma condição genética que afeta milhões de pessoas no mundo todo, a doença policística renal. Eu sou a Lívia e junto com minhas colegas Micaela, Stephanie e Júlia, vamos te explicar tudo sobre essa doença, desde o funcionamento, sintomas e causas, até as principais alterações laboratoriais que podem ser vistas nos exames de urina. Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. A gente preparou um conteúdo bem completo de forma simples, para que todo mundo consiga entender melhor como essa doença afeta os rins e a saúde como um todo. Então, bora começar entendendo o que exatamente é a doença policística renal? A doença policística renal, ou DPR, é uma doença genética hereditária que se caracteriza pela forma de inúmeros cistos cheios de líquido nos rins. Estes cistos vão crescendo ao longo do tempo, ocupando o espaço do tecido renal saudável e, consequentemente, diminuindo a capacidade dos rins de filtrar o sangue. Isso causa uma série de complicações, como pressão alta e insuficiência renal crônica. Existem dois tipos principais dessa doença. A primeira é a doença policística renal autossômica dominante, que é a mais comum. Ela geralmente aparece na vida adulta entre os 30 e 40 anos de idade e é causada por mutações nos genes PKD1 e PKD2, responsáveis pela produção de proteínas chamadas policistinas, que mantêm a estrutura normal dos túbulos renais. Já a segunda forma da doença é a doença policística renal autossômica recessiva, que ela é mais rara e costuma se manifestar ainda na infância ou até mesmo logo após o nascimento, sendo mais grave normalmente. Com a mutação nesses genes, os túbulos renais começam a se dilatar e se transformam em cistos. Esses cistos eles vão crescendo, aumentando o tamanho do rim e alterando toda a sua estrutura. Em alguns casos, o rim chega a pesar até 4 vezes mais que o normal. Além disso, a presença dos cistos aumenta a pressão dentro dos vasos renais e ativa mecanismos que levam à hipertensão arterial, um dos sintomas mais frequentes dessa doença. Vale lembrar também que, como se trata de uma doença genética, não há uma forma de prevenir completamente o seu surgimento. No entanto, o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico regular ajudam bastante a controlar os sintomas e a retardar o avanço da doença. O histórico familiar é um dos principais sinais de alerta, então é sempre importante investigar se há casos na família. Agora que já entendemos como a doença funciona, vamos falar sobre os sintomas. Eles podem variar bastante, dependendo da quantidade e do tamanho dos cistos. Os cistos mais comuns incluem dor lombar ou dor abdominal, devido ao aumento do volume dos rins, aumento da pressão arterial, sangue na urina, infecções urinárias de repetição e, em casos mais graves, insuficiência renal crônica, que pode levar o paciente à necessidade de diálise. Alguns pacientes também relatam sensação de peso na região abdominal, fadiga, inchaço nos pés, tornozelos por causa da retenção de líquidos. E é importante destacar que, além dos rins, os cistos podem se formar em outros órgãos, como o fígado, pâncreas e até nas paredes dos vasos sanguíneos cerebrais, aumentando o risco de aneurismas. Por isso, o acompanhamento médico multidisciplinar é totalmente essencial. Nefrologistas, nutricionistas e biomédicos trabalham juntos no controle dessa doença. Um ponto muito importante também é o cuidado com a alimentação e a ingestão de água, que ajudam a preservar o funcionamento renal por maior tempo possível. Falando agora sobre a urinálise, um exame simples, mas fundamental para o diagnóstico e acompanhamento da função renal. O paciente com doença policística renal pode apresentar várias alterações típicas. Entre elas estão proteinúria leve a moderada, indicando perda de proteínas pela urina, hematura microscópica ou macroscópica, ou seja, presença de sangue, piúria, que é a presença de leucócitos, principalmente quando há infecção urinária associada. Além da uranálise, exames de sangue como ureia e creatinina séricas são muito importantes, porque ajuda a avaliar se os rins ainda estão conseguindo filtrar adequadamente as substâncias tóxicas do sangue. Conforme a doença progride, esses valores aumentam, indicando perda da função renal.
O exame de imagem, como ultrassonografia e tomografia, também é usado para confirmar a presença dos cistos e acompanhar seu crescimento. O biomédico tem papel essencial na interpretação dos resultados laboratoriais e na detecção de alterações precoces que indicam comprometimento renal. Infelizmente, ainda não existe cura para a doença policística renal, mas há várias formas de tratamento que ajudam a controlar os sintomas e retardar a evolução da insuficiência renal. Os medicamentos antihipertensivos, especialmente os inibidores da ACE e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, são usados para controlar a pressão arterial. Além disso, recomenda-se uma alimentação com baixo teor de sódio e proteínas, evitar o consumo de álcool, não fumar e manter uma boa hidratação. Quando a função renal se encontra muito comprometida, o paciente pode precisar de diálise ou até de transplante renal. Então, para resumir o que aprendemos hoje, a doença policística renal é uma condição genética que causa o crescimento de múltiplos cistos nos rins, levando à perda progressiva da função renal. Ela pode causar dor, hipertensão e alterações urinárias. Mas o diagnóstico precoce e o acompanhamento constante são fundamentais para garantir uma melhor qualidade de vida. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e que o conteúdo tenha ajudado a entender melhor como essa doença se desenvolve e qual a importância dos exames laboratoriais na sua detecção. Agradecemos muito a todos vocês que nos ouviram até aqui. Esse foi o nosso episódio sobre a doença policística renal. Até o próximo podcast. E lembre-se, cuidar da saúde e dos rins é cuidar da sua vida. Tchau, pessoal!